Yujiro sorri e diz que ele devia ter aproveitado e atacado naquele momento. Lá fora, galera, as forças armadas chegavam. No prédio, Baki se posicionava e sorria. A luta estava começando a mudar o tom pouco a pouco. Eles apostariam suas vidas no combate. De repente, Tokugawa chega e diz que se certificou de punir o primeiro-ministro, para ele não ousar chamar as forças armadas para atrapalhar aquele evento de pai e filho. O evento que ele considerava o maior do mundo. O Baki e Yujiro, eles sorriam. O seu filho o atacava, mas antes de ver seu pai se mexer, ele era atacado. Yujiro havia defendido e devolvido o ataque. Yujiro dava um último aviso. Se ele quisesse continuar, não teria mais volta. Baki aceitava que à sua frente o poder soberano estava lá. Ele gelava, não tinha mais volta. O que ele iria fazer? Yujiro praticamente implorava quando ele viu Baki gelando. Por favor, Baki, não seja só mais um lutador fraco, vamos lá! O ogro queria tentar usar todo o seu poder apenas uma vez na vida. Baki se empolgava vendo seu pai fazendo um pedido. Talvez fosse a primeira vez que Yujiro pedia algo. Ele que fazia qualquer oponente ou animal fugir dele. Ele estava entediado. Países e nações corriam do ogro. Então, para ele pedir para Baki mostrar o seu poder era uma honra. Só o seu filho poderia dar a ele uma luta de verdade. Baki entendia que ele estava preparado para esse momento. Ele derretia metaforicamente e se tornava água. Ele se moldava independente de onde ele estivesse. As baratas, galera, são os únicos seres vivos capazes de sair do ponto zero na velocidade total. E Baki fazia igual uma barata, velocidade máxima desde o início. Ele e seu pai se colidiam a 270 km por hora. E tudo isso em 0,0 milissegundo. Faíscas saíam do chão, o solo se rachava, as paredes eram quebradas. Yujiro adorava e Baki respondia com um chute. Ele atacava sem parar. 5 paredes eram destruídas com apenas um único chute. Sem dar tempo, Baki continuava, ele não iria parar, ele não ia desperdiçar esse momento. Yujiro sorria e entendia que o seu filho estava além do que ele esperava. Ele arremessava Baki do segundo andar e de repente, galera, o narrador interrompe e nos conta uma pequena história que virou uma lenda urbana. Em nosso cotidiano, lendas urbanas como monstros, fantasmas e o homem não ter pisado na lua são lendas espalhadas por toda a internet. Mas nenhuma lenda era como a dos homens mais fortes do mundo, pai e filho. Em algum lugar no Japão, existe uma arena subterrânea. Mestres e lutadores colidem lá para saber quem que é o mais forte de todos. Não tem categoria de peso, não tem tempo, só um vai vencer. No prêmio não vai te dar mais nada além da honra. Você não vai ter pagamento para entrar, você não vai ter pagamento para sair, é apenas ir lá e lutar, vencer ou perder. Seu corpo é a sua arma, sem regras. Se alguém morrer nesse processo, não tem problemas, faz parte do jogo. E o campeão desse lugar é apenas um garoto de 17 anos. Baixo, magro e olhando superficialmente a gente vai achar que ele é até fraco, mas ele é o rei de lá. A lenda conta que só existe um homem que o campeão teme, o seu próprio pai. Um cara enorme, super poderoso. Dizem que ele tem uma tatuagem de demônio nas costas. O seu apelido é o Ogro, tão assustador que os boatos dizem que os Estados Unidos o temem. Eles deram todo o dinheiro que ele queria e fizeram todas as suas exigências para que ele não os destruísse. Nenhum país pode tocá-lo. E agora, pai e filho, os dois mais fortes, estavam se colidindo. O narrador começa a contar outra história. Por mais que um homem que se ache forte imagine um oponente na sua mente e lá na sua cabeça ele consiga vencer, no momento que a realidade colidir com ele, apenas o choque vai restar. Imaginação é uma coisa, realidade é outra. Mas existia apenas um homem que tinha toda a certeza do mundo, ele sabia que era o mais forte de lá. Assim como um leão, ele não precisava ser informado que ele era o maior predador. Até um leão fugia dele. Qualquer espécie animal, armas, forças policiais, exércitos, facções e nações inteiras o temiam. Eles realizavam seus desejos. Tudo foi conquistado pela força de seus braços. Jovens de todo mundo liam livros e boatos sobre ele. Não importa se você vence 5 caras na rua na porrada ou se você tem um cinturão de campeão mundial,
Nada disso importa, pois estamos falando do impossível, de alguém que ultrapassa o governo com apenas os seus punhos. Se existisse um prêmio Nobel para força física, por decisão unânime, o título era dele. A cena volta e temos Yujiro Hama em tela, e ao olhar para fora, glória e fama o esperava, uma coisa que ele nunca tinha experimentado, estar na boca dos fãs. Milhares e milhares de pessoas clamavam por seu nome lá fora. Yujiro salta do prédio e pergunta pra Baki se eles poderiam continuar outro dia, se eles poderiam ir pra casa agora. Ver a luta virar um show o irritava, as pessoas indo viajar pra ver essa luta estava incomodando o ogro. Todo mundo era idiota pra Yujiro, mesmo que ver milhares e milhares de pessoas o assistindo não fosse a sua primeira vez. Nos eventos que ele aparecia, ele ia lá, lutava, derrotava seu oponente e desaparecia como se fosse um fantasma. Mas nesse caso era diferente. Baki olha pra ele friamente e diz que ele não se afetava em ver isso. Ver um monstro como seu pai temer as pessoas era estranho. Baki diz que não tinha mais volta, então eles teriam que sair no braço. Yujiro se chocava, Baki ficava como água e atacava naquele instante. Yujiro perguntava no momento do ataque: meu filho, você enlouqueceu? 1, 2, 3... 3 combinações perfeitas foram desferidas, sem que o público sequer percebesse. E novamente o narrador começava a explicar o contexto para as pessoas. Um lutador, campeão mundial de boxe, ou talvez um Yokozuna, lutador de sumô, ou um judoca que virou medalhista olímpico. As pessoas vão ter esses homens como verdadeiros heróis, mas não importa quantos títulos você tenha, se vocês forem confrontados com armas, eles terão as mesmas chances de sobreviver como qualquer humano. Parar uma lâmina com as mãos é impossível, eles não serão capazes de fazer nada contra um esquadrão de choque com 10 soldados armados e treinados. Seria fatal se o governo decidisse matar um desses campeões com armas nucleares, eles explodiriam uma cidade para isso. Mas se você dissesse para um humano comum que existe um homem que nada disso pararia, sabe o que essas pessoas comuns diriam? Só vendo para acreditar. Os humanos comuns, eles sequer entenderam ou viram os 3 chutes de Baki, que nem tirou o ogro do lugar. Na plateia, o Doppo já havia percebido que tudo já havia começado. Yujiro passava a mão no seu lábio e via um corte. Ele sorria e dizia ter esquecido como era sangrar. A aura de Yujiro começava a sair. Baki pensava: joguei toda a minha força nos 3 golpes, em 3 pontos vitais. Será que eu realmente o peguei desprevenido ou ele deixou que eu acertasse? Baki saía em velocidade total, o chão ele se quebrava, mas Yujiro sequer saía do lugar. Yujiro dizia que o mesmo golpe da barata não iria funcionar de novo e ataca com um tapa na cara. O Baki voava, enquanto Yujiro chegava perto de Baki, ele atacava, mas era respondido novamente com outro tapa na cara. E assim se repete, Baki ataca e era respondido com um tapa na cara. Ele começava a sangrar e chorar muito, ele fechava os punhos e entendia que a situação era séria. Ele cortava a hemorragia de seu corpo, o espírito de luta de Baki explodia, ele saltava e atacava. Tudo que ele jogava, seu pai bloqueava. Yujiro não era só super forte, super resistente, super rápido, ele também é um mestre em todos os estilos. Só que Baki, galera, como um bebê, ele sentia que estava brincando com o seu pai, como se fosse apenas um pai comum brincando com seu filhinho. Essa era a brincadeira deles, galera. Olha que absurdo! As pessoas comuns só escutavam os barulhos em uma velocidade tão extrema que os braços e as pernas, eles sequer eram vistos, pessoal. Baki sentia algo à distância e dizia que ele estava lá, mas ele iria mostrar o seu estilo. Baki mudava, copiava o maior adversário de um T-Rex. Yujiro adorava e se espantava. Era como se um dinossauro estivesse à sua frente. A 13 quilômetros, Pika estava em cima de um prédio. O Baki tinha feito tudo isso. Ele tinha feito a pose do Triceratops para que Pika o visse. Yujiro entendia que aquilo à sua frente era além de uma fantasia. Desde jovem, ele sempre quis saber como era lutar com um dinossauro. Baki atacava e eles se colidiam. Uma onda de choque acontecia. Era como se um dinossauro realmente colidisse. O carro à frente era tombado. Yujiro era empurrado. Tudo isso por Baki. Yujiro sorria e se impressionava. Um garoto de 70 quilos havia feito todo esse estrago.
Yujiro ficava sério, ele prometia que colocaria Baki e sua imaginação no lugar. Ele ativava uma forma de luta, ele chamava da forma final Yujiro. A sua camisa estourava, uma onda de choque surgia, algo espiritual, sem dano algum, ninguém tomava dano. Todos sentiram aquele choque, mas ninguém se machucou. Porém, os vidros e as janelas rangiam, um clarão surgia. Da onda de choque, um demônio sorrindo era liberado.